Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental. Lembrando que na aula de hoje nós estaremos utilizando a apostila 3, o conteúdo a partir da página 182, certo? Vamos continuar o estudo da Europa. Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da economia industrial europeia. Primeiro, uma breve revisão do que a gente aprendeu na última aula. Na última aula nós ainda estudávamos os aspectos econômicos da Europa, mas nós estudamos a produção agropecuária europeia. E entendemos também a questão dos subsídios, né, que a União Europeia e alguns países europeus dão para os produtores, certo? Então na aula de hoje nós não vamos falar mais da economia rural, certo? Nós vamos falar da produção industrial no continente europeu. Certo? Especificamente sobre a origem, a expansão e a localização dessa economia industrial. Europa, indústria. A Europa, ela é o berço da indústria, é o berço da industrialização mundial, é onde surgiram, né, as primeiras indústrias, certo? Então, a partir do século XIX, com a industrialização do continente europeu, o surgimento das indústrias, isso impulsionou a urbanização. Certo? As pessoas migraram, né, para a cidade, certo? E vários dos países europeus estão entre os mais desenvolvidos do mundo. E a maior parte desses países, a imensa maioria, são países industrializados, certo? Nós vemos aqui imagens, né, que ilustram aí a questão da indústria no continente europeu. Vamos falar da origem e a evolução dessa industrialização. Então, na Europa, foi na Europa que teve o início, né, da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que aconteceu ali nesse continente. Então, nós temos aí na Europa as mais antigas indústrias do mundo, certo? Tudo começou na Inglaterra no fim do século XVIII, ou seja, depois de 1750. E depois aconteceu a expansão para outros países europeus, né? Então, iniciou na Inglaterra, depois se disseminou aí para a Alemanha, né, França, Espanha, Itália, até que chegou em outros países de outros continentes, né, com destaque para Estados Unidos e Japão, que por muito tempo foram os países fora do continente europeu mais industrializados, certo? Diversos fatores contribuíram aí para essa revolução industrial. O capital, né, o dinheiro que se tinha na Europa, certo? Principalmente em razão da exploração que os países europeus mantinham, né, através das colônias. A exploração dessas colônias trazia muito dinheiro para a Europa, certo? Matéria-prima também, muitas dessas matérias-primas vinham das colônias, certo? A mão de obra disponível no continente e um grande mercado consumidor e com um bom poder aquisitivo. Tudo isso, né, foram fatores aí, né, que favoreceram o surgimento aí da Revolução Industrial. Nós temos aqui um mapa, ó, fases da expansão territorial da indústria, maiores áreas industriais. Então nós temos aqui na cor vermelha as maiores áreas industriais, os pontos mais vermelhos, zonas atingidas, depois a direção principal e as fronteiras atuais, né? Então começou tudo aqui, né, no Reino Unido, né, especificamente na Inglaterra, e se disseminou aí por boa parte da Europa, esse fenômeno da industrialização. Bom, vamos falar de cada um desses fatores que influenciou aí, né, que impulsionou a Revolução Industrial. Esses fatores vocês vão estudar ou já estudaram detalhadamente, tá, no conteúdo de História. Aqui em Geografia a gente vai ver bem resumido, certo? Então, o capital, como eu acabei de dizer, a retirada de recursos econômicos das colônias. Esses recursos econômicos que os países obtinham das colônias, por exemplo, Portugal, que tinha Brasil como colônia, certo? Esse dinheiro favoreceu a criação de infraestrutura para a implantação dessas indústrias, certo? Já no que se refere às matérias-primas, as reservas de carvão mineral e combustível fóssil e exploração de colônias, certo? Tudo isso favoreceu, então, as indústrias aí. A mão de obra, que era abundante e barata, principalmente devido ao êxodo rural, né? Então tinha muita procura por trabalho, população pobre precisando de emprego, então isso favoreceu também a instalação das indústrias. E os mercados consumidores, com o crescimento das cidades, esse crescimento aí advindo desse êxodo rural, e o comércio internacional, né, que o continente europeu mantinha e mantém até hoje, né, com todas as regiões do globo.
Então tudo isso favoreceu e impulsionou a economia, a revolução industrial. Bom, as invenções de máquinas promoveram inovações tecnológicas e essas inovações tecnológicas fez com que se acelerasse a produção industrial e impulsionou a revolução industrial. Aí surgiu a produção em escala. O que é a produção em escala? A gente tem uma foto aqui do que ilustra uma produção em escala. Tá? São mais produtos em menos tempo. É a redução dos custos e o aumento das vendas. Certo? É a padronização aí, né, dos produtos e uma produção maior em menos tempo. A produção em escala ela trouxe como consequência o quê? Maior lucratividade para o empresário. Com essa maior lucratividade foi possível investir mais no setor industrial e criou-se aí novos ciclos, né, de inovação tecnológica. Né? Surgiram novos investimentos, novas tecnologias. E nós temos nos dias atuais o que? O uso de robôs, né? Como o ápice aí, né, no momento atual dessa tecnologia. O uso de robôs ele traz o que como consequência? O desemprego, porque os robôs eles substituem a mão de obra humana, onde teria um trabalhador, não tem mais, tem um robô. Ele promove como benefício para o empresário a redução do desperdício de tempo e de material. Então, para o empresário, isso é bom, certo? Para o trabalhador, isso é ruim, porque substitui a mão de obra do trabalhador. É uma pessoa desempregada a mais, uma pessoa a mais sem renda no mercado de trabalho. Então, nós temos aí um conceito. É importante que vocês entendam esse conceito. O que é automação industrial? É a substituição de trabalhadores por robôs, que a gente acabou de dizer. Então, toda vez que falar em automação industrial, é a mecanização da indústria, é a substituição do trabalhador por robô. Ela está intimamente relacionada com o aumento do desemprego estrutural, certo? Outro conceito. O que é desemprego estrutural? Aí na página 184 da apostila, olhem só a definição. Origina-se das inovações tecnológicas que levam ao aumento da mecanização e automação nas indústrias e nos serviços, ou seja, não é só nas indústrias, nos serviços também, como por exemplo um caixa eletrônico, que antes tinha uma pessoa para nos atender, para fazer um saque, hoje é uma máquina, e ocorre principalmente em países desenvolvidos, em áreas específicas de países emergentes. Então é o desemprego estrutural. É o desemprego que surge em razão da automação industrial, da substituição do homem pela máquina. Por exemplo, um caixa eletrônico, um terminal de autoatendimento, por exemplo, vários produtos que a gente compra na internet, não precisa mais de uma pessoa estar ali vendendo para a gente, né? Uma passagem que a gente compra pela internet, já não tem um guichê, entendeu? Então, e isso no setor de serviços, né? Estou citando, não no setor industrial. No setor industrial tem as máquinas que substituem a mão de obra humana, como a gente vê aí na imagem. Então, a automação industrial ela está na indústria, né? E o desemprego estrutural ele também surge não só como consequência da automação industrial, que é no setor industrial, mas também no setor de serviços, né? Como eu dei o exemplo aí dos caixas eletrônicos, terminais de autoatendimento, certo? Continuando. Até 1970, o setor industrial europeu ele empregava 50% da PEA. O que é a PEA? A população economicamente ativa, é aquela população com idade para o trabalho, certo? Então, os países desenvolvidos da Europa na década de 1970, mais de 50% da população desses países estava trabalhando na indústria, certo? Atualmente, como que é esse cenário? Poucos países empregam mais de 30% da PEA na indústria. Ou seja, aconteceu uma mudança aí dos setores. E quando ultrapassa esses 30%, normalmente é em países menos desenvolvidos, países um pouco mais pobres do continente que acabam ultrapassando mais de 30% da população trabalhando na indústria. Por quê que aconteceu isso? Já que se industrializou, aumentou o número de indústrias, nós temos aí uma superprodução, né, de tecnologia, produtos, objetos que as pessoas estão consumindo o tempo todo, né? Então por que diminuiu o número de pessoas trabalhando na indústria? Justamente por aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior. A automação, certo? A substituição da mão de obra humana por máquina e o deslocamento de indústria para outros continentes. Então menos pessoas europeias trabalhando nas indústrias europeias e também a migração dessas indústrias da Europa para outras partes do mundo, né? Como por exemplo na América do Sul, na Ásia. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso, vocês já devem ter estudado também, principalmente isso acontece em razão às vezes da mão de obra barata, a facilidade para se instalar essas indústrias em outros países, flexibilização das legislações ambientais, enfim, uma exigência menor.
Aí o que a gente acabou de dizer, acontece também a automação do setor terciário, os caixas de bancos, vendas pela internet, né, terminais de autoatendimento, tudo isso substitui a mão de obra no setor terciário. O setor terciário é o setor de comércio e serviços, certo? Esse gráfico, União Europeia, distribuição da população economicamente ativa no ano de 2016. Setor primário. Em 2016, no setor primário, o setor primário é o setor da agricultura, tá? 5,6% da população trabalhava na agricultura na Europa. Setor secundário, que é o da indústria, 27,7%. Setor terciário, que é o de comércios e serviços, 66,7%. Ou seja, de cada 3 pessoas na Europa, 2 trabalham no setor terciário. Essa é uma característica, tá, dos países desenvolvidos e dos países que são emergentes, que são pobres, mas que são industrializados, né, que estão numa recente industrialização aí, é o que a gente chama de terceirização da economia, que é quando a maior parte da população, né, está trabalhando aí no setor terciário e também há uma participação bem grande desse setor no PIB. Atividade 1. Observe a tabela a seguir, que apresenta dados sobre a população economicamente ativa empregada no setor industrial nos países da União Europeia nas últimas décadas. Certo? Então a gente tem aqui, olha, o ano 80, 90, 2000, em cada década. E a porcentagem de trabalhadores no setor industrial. Olha só, em 1980 era 43%, em 2016, 27%. Só diminuiu, né? Olha, 43, 38, 33, 28, 27%. Identifique e descreva o fenômeno retratado pelos dados da tabela. O que a gente acabou de observar? Que fenômeno que a gente observa aí? O que houve de mudança? Aumentou, diminuiu a porcentagem de trabalhadores no setor terciário ou não? Desculpa, setor secundário, que é o setor da indústria. B. A evolução apresentada na tabela ela está afetando negativamente a produção industrial dos países da União Europeia? Justifique sua resposta. Então, o que a gente observa aí? Essa evolução. O que aconteceu aí, né? Diminuiu a porcentagem de trabalhadores no setor secundário da indústria. Isso significa que diminuiu a produção industrial ou não? É isso que vocês vão ter que responder, certo? Continuando. Vamos falar agora da localização industrial. Onde essas indústrias se localizam? No início, existiam poucas fábricas em poucos pontos do continente europeu, sobretudo na Inglaterra, a maioria lá. Eram indústrias com simplicidade e dependência das máquinas de vapor, então elas ficavam instaladas em locais com reserva de carvão mineral. Nas proximidades dessas reservas, a gente vê aqui, né, uma exploração de carvão mineral nessa foto. Com o tempo, aconteceu o quê? A ampliação dessas localizações. As indústrias então foram indo para outros lugares. Em razão do quê? Crescimento do número de fábricas. Então precisou expandir a quantidade de fábricas. A utilização da energia elétrica. O crescimento dos mercados consumidores, ou seja, mais locais, mais pessoas comprando esses produtos e necessitando desses produtos. E também a ampliação dos meios de transportes, né? Principalmente meios de transportes mais eficientes e mais rápidos, né? Que propiciou aí, né, ajudou aí na ampliação dos locais onde se instalavam essas usinas, essas indústrias. Continuando. Então aconteceu também, desculpa aí, vamos voltar aqui no slide, é aqui mesmo, o aumento da concorrência industrial. Então surgiram mais indústrias, elas começaram a concorrer entre si, né? Então isso estimulou o estudo econômico. Então elas começaram a estudar onde que elas iriam instalar as suas fábricas, né? Onde que era mais viável economicamente a instalação dessas fábricas. E aí identificaram alguns fatores de produção que eram necessários para se conseguir a melhor localização para cada tipo de indústria. Então, dependendo de cada tipo de indústria, ela deveria estar em determinado local. E o que eles levavam em consideração para determinar qual era melhor esse local? O mercado consumidor, que tinha ali, se era um mercado consumidor grande ou com bom poder aquisitivo, a rede de transportes, como seria feito o transporte, a utilização da matéria-prima, né, para a fabricação desses produtos, né, a fonte de energia e a mão de obra utilizada, certo? Pessoal, na próxima aula nós vamos estudar detalhadamente aqui cada um desses fatores, né? Mercado consumidor, transporte, matéria-prima, energia e mão de obra. Por que eles são determinantes, né, no momento de um proprietário escolher ali onde que ele instalar a indústria dele, certo? Então por hoje
A aula fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês direcionem ao tutor do grupo de vocês, tá? É isso e bons estudos.